Oi. Bem, agora vamos ouvir Rodrigo Ventura, psicanalista e membro do Espaço de Estudos Psicanalíticos, EBEP Rio, e doutor em teoria psicanalítica pelo FRJ. Nos traz o olhar da psicanálise para o mundo, que se descortina com o uso terapêutico do canabidiol e demais substâncias psicodélicas no tratamento do sofrimento humano. Alô? Me escutam? Sim. Boa tarde a todos. Queria agradecer a SPCRJ pela consideração de sempre e a comissão organizadora dessa jornada por mais esse convite carinhoso. Hoje eu quero falar sobre as fronteiras, esse lugar que existe entre mim e vocês, esse espaço para além de mim e de vocês, para além das individualidades legitimadas pela norma social, esse território onde vivem os monstros. Ao criticar a epistemologia binária da diferença sexual e o poder hegemônico do ego heteropatriarcal, o filósofo e homem trans Paul Preciado, em seu livro Eu Sou o Monstro que Vos Fala, relatório para uma academia de psicanalistas, traduzido pela nossa querida Sara, afirma: não cessei completamente de ser Beatriz para me tornar Paul. É impossível dizer que há apenas 6 anos eu era simplesmente mulher e que dali em diante me tornei simplesmente homem. Prefiro-me à nova condição de monstro, a de mulher, a de homem ou a de mulher. O monstro é aquele que vive em transição. O monstro é uma criatura da fronteira. São todos os estranhos e os não adaptados do mundo. São as infinitas subjetividades dissidentes. São aqueles que não cabem na lógica dualista e binária do mundo, que não cabem nas caixas dos ideais culturais, que não se encaixam e não são reconhecidos pelo regime de poder e saber vigente. A necropolítica agride e expulsa os monstros, os condenando ao não lugar, que é sempre efeito de uma violência e de um silenciamento. Nas palavras de Preciado, não vi nenhuma saída, ainda que fosse preciso encontrar uma, sentia que por estar encurralado entre 2 muros, o da masculinidade e o da feminilidade, acabaria inevitavelmente morrendo. Mas os monstros querem viver, querem afirmar seu lugar no mundo. Eles não querem se encaixar. São os habitantes do entre, os mutantes da fronteira, que para não morrerem sufocados, que para não terem sua potência vital destruída, fabricam uma saída frente à violência dos binarismos e diagnósticos que tentam encarcerá-los em uma individualidade fixa, solipsista e impermeável de uma vez por todas. Os monstros são os fugitivos da individualização normativa. Parafraseando o antropólogo Bruno Latour, a verdade é que nunca fomos indivíduos. O princípio de individuação tem uma longa história no pensamento ocidental. Descreve como uma coisa se torna una, indivisível e distinta de todas as outras coisas. Estabelece fronteiras rígidas e fixas, produz separação e descontinuidade entre tudo o que existe. É uma fábrica de abismos. Mas para problematizar a ideia de fronteiras, vou pegar como ponto de partida uma parte da temática dessa jornada, a questão da virtualidade do mundo digital. A bolha dos indivíduos descontínuos, do mundo digital à erosão do eu. Não se trata aqui de vilanizar, mas de problematizar os efeitos subjetivos do uso das tecnologias. As plataformas digitais são projetadas e construídas expressamente para manipular a atenção. O alvo é claro, manter gente vidrada na plataforma pelo maior número de horas possível. O conceito de clickbait, caça-cliques, é emblemático nessa competição por nossa atenção.
Quem nunca se deparou com um link assim, 5 maneiras de ficar com uma barriga tanquinho, a terceira você não vai acreditar. Essas plataformas utilizam algoritmos persuasivos de inteligência artificial para controlar os cliques dos usuários e roubar sua atenção. O complexo internético é um GPS que funciona ao contrário, ou seja, é ele que direciona a nossa atenção. O setor de tecnologia não está projetando produtos, está programando usuários e roubando sua atenção para lucrar com sua liberdade de navegação na rede. Esses são os fundamentos da economia da atenção. E a atenção é a mediação com o mundo. Estar desatento é estar distante e alienado da realidade que nos cerca. A dinâmica das redes sociais torna o sujeito cada vez mais ansioso pela atenção de outras pessoas. Eis a nova versão do código cartesiano. Publico um story, recebo likes, logo existo. A legitimação de si pelo olhar do outro aponta para uma infantilização generalizada e para um narcisismo inflacionado. A imagem se torna um único critério de avaliação de si e do outro. Na sociedade da performance, a medida do desempenho é imagética. Não é à toa que o selfie é a marca dos nossos tempos. Até a câmera fotográfica deu as costas para o mundo. Todos colaboram livremente, expondo a si mesmos em busca de quantidades de likes cada vez maiores. Esse ciclo de retroalimentação, de validação social, aumenta o individualismo narcísico em nosso tempo. Hoje estamos conectados em todos os lugares, mas sem estarmos vinculados necessariamente uns aos outros. Conexão em rede não é igual a relacionamento. São sujeitos Wi-Fi, hiperconectados à nuvem, mas totalmente desconectados do mundo. Existe uma ilusão de encontro no mundo digital, mas o encontro material é uma imersão. A arquitetura imaterial do complexo internético acarreta na perda do contato orgânico com a realidade. O mundo virtual assorreia as vias capazes de estabelecer trocas vivas entre sujeitos. Produz um desenraizamento existencial, pois o que me garante um lugar no mundo é a presença do outro. Seus algoritmos estão aprisionando os seus usuários em bolhas identitárias e adestrando-os a odiar tudo o que é diferente, ou seja, tudo o que é não eu, a marca constitutiva da alteridade. O sujeito permanece igual a si e busca no outro apenas a confirmação de si mesmo, um outro espelho. O smartphone reforça o autocentramento e a lógica da distância e da separação. O sujeito se retira em uma jaula que o blinda do outro. A virtualidade do mundo digital faz o outro desaparecer com toda a sua diferença. Trata-se da mais radical erosão do outro que gerações já presenciaram. Um individualismo levado às últimas consequências. Efeito direto da inflação de um eu desatento e desacoplado do mundo. Um eu descontínuo e aprisionado em individualidades ensimesmadas. Um eu impermeável à alteridade e insensível à diferença. Uma espécie de eu teflon, incapaz de sair de si e experimentar trocas com a realidade. Bem, problematizando as fronteiras, aspectos teóricos. Aqui estamos atravessados pelo pensamento ecológico contemporâneo e pelas provocações de autores como Donna Haraway, Bruno Latour, Ailton Krenak, Emanuele Cottia, Viveiros de Castro, dentre outros. É preciso denunciar a falácia de um mundo só. Coabitamos uma pluralidade de mundos em constante relação. O que importa está mais nas relações do que nas coisas do mundo, mais entre nós do que em nós. Nesse mundo plural, mais que humano, tudo está emaranhado e não há hierarquias. Quanto mais de perto examinamos o mundo, quanto mais tentamos interrogá-lo e classificá-lo à força, mais ele escapa. As taxonomias, os grandes divisores e todos os dualismos desmoronam. A tentativa de forçar o mundo a se ajustar ao retrato que fazemos dele não se sustenta. Devemos ir ao encontro, sujar as mãos, brincar no lá fora do mundo e não ficar separados do mundo pela varanda envidraçada do antropocentrismo.
tentando à distância examinar, catalogar, classificar e a multiplicidade radical e infinita de modos de existência. A vida é uma sopa, uma mistura. É necessário turvar a água na qual estamos mergulhados, experimentando uma ampliação de si e uma descontração de nossas individualidades a partir de uma hibridação com o entorno, pois habitar um lugar é sempre ser habitado por ele. Há uma inclusão recíproca na base da vida. A vida não é constância, é movimento e mudança, e o motor da mudança é o encontro com o outro. Vem sempre de fora. Somos o que somos por conta de todo o resto. As pessoas e as coisas estão em contato mutuamente constituinte, que marca a simbiogênese do mundo. Somos todos sujeitos simbiontes. Para sobreviver, criaturas comem criaturas, mas só conseguem se digerir parcialmente. Em termos biológicos, os organismos são ecossistemas de genomas, consórcios, comunidades, jantares semi-digeridos. São formações de fronteiras. Tudo que vive tem que ingerir o corpo de outros seres vivos. A vida alimenta-se de vida e nunca é autossuficiente, já que não há nada de autóctone em nosso mundo. Comer significa misturar duas ou mais vidas. Mastigar a vida do outro é me transformar. É a prova dessa simbiose vital. É a prova de que nada é só meu. A unicidade individual não só é um engano, como é uma violência. Esses são os contágios e misturas que ferem o individualismo narcísico de quem ainda sonha com a excepcionalidade humana. Uma vez que nós nos encontramos, nunca mais podemos ser os mesmos. A fronteira é esse lugar de encontro. Não se trata de atravessar a fronteira para outro lado, ou para o lado de dentro, mas de afirmar que a fronteira é o lugar onde me formo e me transformo. É preciso pensar a fronteira como margem móvel, área de contágio, contorno difuso, zona de indiscernibilidade, lugar do devir com, onde ser um é sempre devir com muitos. A virada psicodélica, alguns aspectos práticos da experiência das fronteiras. De 10 anos para cá está acontecendo uma retomada acelerada das pesquisas científicas com substâncias psicodélicas. O uso de psicodélicos está presente há muito tempo em várias culturas, como mostrou Fileve, desde a Grécia Antiga, com os mistérios eleusinos, até os rituais xamanísticos de diversos povos originários. Nas décadas de 50 e 60 do século passado, houve uma explosão de pesquisas científicas e de experiências coletivas e pessoais com essas substâncias. Entretanto, o medo das transformações sociais que o uso dos psicodélicos poderia provocar, a reação dos cidadãos de bem, fez nascer uma forte onda reacionária e proibicionista. E essas substâncias foram banidas das universidades e seu uso foi criminalizado. Porém, a despeito de todo o preconceito ainda existente, é inegável que essa retomada atual, ou virada psicodélica, no nome de uma coluna semanal da Folha de São Paulo, vem ganhando muita força pelo mundo. Importantes universidades estão desenvolvendo pesquisas sérias sobre o uso de substâncias psicodélicas, tais como a psilocibina, dos cogumelos mágicos, a DMT, da ayahuasca, a mescalina, o LSD, o MDMA, dentre outras, para o tratamento de pacientes com condições psíquicas graves, com depressões resistentes, adicções severas e traumas profundos. Mas o que me interessa aqui não é seguir o caminho cerebral ou neuronal presente na maioria dessas pesquisas, mas sim pelo caminho dos aspectos vivencial e subjetivo que a experiência com psicodélicos proporciona. Toda pessoa que experimenta psicodélicos relata que a consciência desperta normal é apenas uma de muitas maneiras de perceber o mundo. Estamos separados de outras formas de se conectar com a realidade por uma linha bem tênue. Reconhece que a nossa consciência usual é apenas um mapa para acessar o mundo circundante, mas não o único. Aldous Huxley chamava de válvula de redução de consciência essa característica da mente desperta de só percebermos uma pequena largura de banda da realidade. Albert Einstein, em suas memórias, afirma: o ser humano é parte do todo chamado universo.
uma parte limitada do tempo e do espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e seus sentimentos como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Essa ilusão é um tipo de prisão para nós, nos restringindo aos nossos desejos pessoais e à afeição por algumas poucas pessoas próximas de nós. Nossa tarefa deve ser nos libertar dessa pressão e aumentar nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas e a totalidade da natureza. Fecho aspas. Existe, então, uma ilusão da descontinuidade do sujeito em relação ao mundo, uma ilusão de uma separação radical entre eu e o mundo e uma insistência em nos enxergarmos como agentes individuais. É inegável que os psicodélicos introduziram algo profundamente subversivo na sociedade ocidental, uma força dionisíaca capaz de dissolver as hierarquias e abrir as fronteiras entre o eu e o seu entorno. Um dos maiores pensadores contemporâneos, Ailton Krenak, repete frequentemente que a vida não é algo ao nosso redor, mas algo que nos atravessa. Não há entorno nem vida interior separados, há apenas um fluxo, um contínuo no qual existimos em constantes movimentos e trocas. A experiência psicodélica ajuda a romper o abismo entre o sujeito e o mundo que nós, modernos ocidentais, damos como certo. Torna as fronteiras porosas, construindo pontes entre as multiplicidades de modos de existências que povoam a natureza. Portanto, essas substâncias promovem a experiência de uma saída possível frente ao nosso individualismo arrogante e aprisionante, um trampolim para escapar da jaula do si mesmo rumo ao infinito do lá fora. Não é à toa que uma espécie de dissolução do eu é a experiência mais comum e muitas vezes mais assustadora, como relatou aqui o Fileve, do uso dessas substâncias. Mas ainda assim, existe um eu que observa e sente a sua própria dissolução e sua infiltração e mistura com a imensidão circundante. Seria preciso um novo pronome de primeira pessoa para dar conta desse outro eu, muito diferente do eu encapsulado em uma individualidade descontínua e separada do mundo. A força do eu está na sua porosidade com o mundo e na sua participação do fluxo vital que anima a natureza. Um eu inflado e solipsista, apartado da natureza que o cerca, é, além de um delírio narcísico, uma miopia individualista que esvazia sua força. O eu potente tem a coragem de sair de si e de abandonar a estabilidade segura, mas muitas vezes sufocante, da própria individualidade para se lançar num encontro arriscado com a alteridade no mundo. E os psicodélicos ajudam a abrir uma porta para essa experiência de fronteira. E a psicanálise com isso tudo? O que tentei mostrar até agora foi a importância fundamental de pensarmos e experimentarmos saídas de um individualismo encarcerado em si mesmo rumo ao território existencial das fronteiras, o lugar onde a multiplicidade dos seres vivos se encontra. Para tal, é fundamental conceber uma teoria e uma prática psicanalítica que nos permita pensar e experimentar as fronteiras e amplifiquem nossa capacidade de enxergar, acolher e escutar os monstros. É urgente exercitar uma insubmissão epistemológica para podermos nos livrar de nossa surdez a tudo aquilo que transborda quando tentamos socar a infinita pluralidade do mundo em poucas e velhas caixas conceituais. Como nos alerta apreciado, tudo isso não passa de simplificações grotescas. Não sou de maneira alguma o que vocês imaginam. Não sei nem mesmo o que sou. Saber o que cada um é não é mais fácil que determinar a posição exata de um elétron dentro de um acelerador de partículas. E aqui retorna Freud. Os conceitos psicanalíticos, ao mesmo tempo que podem violentar e simplificar a realidade, podem nos fazer perceber aquilo que nos escapa ou que ainda estamos insensíveis ou desatentos. Mesmo profundamente dualista, Freud também é um pensador muito rico e complexo. A despeito da importância de historicizar a teoria psicanalítica sob a luz constante da contemporaneidade, é inegável a potência atual de muitos conceitos freudianos para nos ajudar a pensar a questão das fronteiras. De cara, poderia trazer à baila dois conceitos fundamentais: a pulsão, enquanto força de costura da fronteira entre o somático e o psíquico,
e potência erótica de ligação e enlace com o outro, e a transferência, enquanto vínculo amoroso capaz de construir territórios de encontro com o outro e de transformação de si. Também seria possível refletir sobre as fronteiras que existem entre as diversas instâncias psíquicas, entre o aparelho psíquico e o corpo, entre o sujeito e o mundo, assim como poderia falar sobre as patologias fronteiriças que estão presentes nos estados limites e borderlines. Mas prefiro seguir um caminho mais alternativo. Logo no início do texto, O Mal-Estar na Civilização, Freud, em seu diálogo com Pfister, acerca da questão da fonte da religiosidade, discute o que esse amigo chama de sentimento oceânico. Um sentimento de algo ilimitado e sem barreiras, um sentimento de vinculação indissolúvel de comunhão com todo o mundo exterior. Nas palavras de Freud, nada é mais seguro que o sentimento de nós mesmos, de nosso eu. Este eu nos aparece como autônomo, unitário, bem demarcado de tudo mais. Que esta aparência é enganosa, que o eu, na verdade, se prolonga para dentro, sem fronteira nítida, numa entidade psíquica inconsciente a que denominamos isso, a qual ele serve de espécie de fachada. Mas, ao menos para fora, o eu parece manter limites claros e precisos. Porém, no auge do apaixonamento, a fronteira entre eu e objeto ameaça desaparecer. Continuando no Freud. Logo, também, o sentimento do eu está sujeito a transtornos, e as fronteiras do eu não são permanentes. O bebê ainda não separa seu eu de um mundo exterior. Aprende a fazê-lo aos poucos. No início, o eu abarca tudo, depois separa de si um mundo externo. Nosso atual sentimento do eu é, portanto, apenas o vestígio atrofiado de um sentimento muito mais abrangente que corresponde a uma íntima ligação do eu com o mundo em torno. Fecho aspas para Freud. Não resta dúvida que o sentimento oceânico é uma experiência de imersão do eu no mundo, que deixa marcas profundas da porosidade das fronteiras entre o eu e o seu entorno. Essas fronteiras não são rígidas nem fechadas. Está sempre à mão a capacidade do eu de mergulhar na alteridade plural do mundo. Resta exercitar e alargar a abertura desses caminhos. Outro conceito que gostaria de trazer, para finalizar, é o de identificação. Em seu texto O Eu e o Isso, e na palestra anterior foi falado um pouco sobre isso, Freud afirma: o eu é um precipitado de investimentos objetais abandonados. A identificação é o vínculo com o outro mais primitivo que existe. Na perda de um objeto amoroso, o investimento libidinal regride para uma identificação. Podemos reescrever essa frase do Freud da seguinte maneira: o sujeito é um amontoado, um emaranhado, uma bricolagem de traços dos diversos outros que encontrou e amou e perdeu ao longo de sua história singular. Amores reais ou imaginários, atuais ou passados, materiais ou virtuais, pessoas, coisas, lugares, ideias, paisagens, projetos, animais ou vegetais, são um pouco de tudo, ou melhor, um pouco de todos. É um ser que se faz a partir do ter, das múltiplas relações que tenho com a alteridade que vou encontrando pelo caminho. Um eu mosaico, feito a partir dos pedacinhos de cada outro que passou pela minha vida. O processo subjetivo é um grande sampler, no qual incorporo o outro sem torná-lo mesmo. Como nos alerta o sociólogo francês Gabriel Tarde, é preciso abandonar a metafísica do ser, être, rumo à metafísica do ter, a voar. O ser é solipsista, absoluto, universal e definitivo. É o verbo individualizante por excelência. O problema do ser humano nunca foi humano, já que tudo é gente, mas o ser. O ter aponta para uma relação. Quem tem, tem algo ou alguém. É um verbo transitivo, que estabelece um trânsito para o mais de um, que faz o individualismo se transformar num relacionismo. Não há existência fora da relação e não há relação sem diferença e alteridade. Existir é diferir a partir do encontro com o outro. O ter não aponta apenas para uma lógica da propriedade privada e do dono exclusivo, que priva e exclui a presença do outro, que recusa a partilha e o bem comum, gerando uma massa de despossuídos e autorizando uma apropriação predatória e extrativista do mundo. Estamos pensando aqui uma apropriação ecológica, não exclusiva, relacional, comum e recíproca,
que se faz em conjunto e na qual me nutro da diferença do outro para construir minha singularidade. Apropriar-se não diz respeito à propriedade, mas ao próprio, ao singular. Em vez de posse, possessão, onde possuo e sou possuído. Uma apropriação que abre espaço e lugar para que o outro se alimente da minha diferença e se acomode em sua alteridade para adquirir mais autenticidade pessoal. Portanto, o conceito de identificação, que não tem nada a ver com a ideia de identidade fixa e única, abre a fronteira entre o eu e o outro, onde dentro e fora se misturam. Nunca fomos indivíduos, somos criaturas de fronteira, somos todos monstros costurados a partir de retalhos dos outros que nos habitam e nos constituem. Somos todos Frankensteins andando com uma flor na mão em busca do outro e do amor. Como diz o poeta Manuel de Barros, os outros, o melhor de mim, sou eles. Obrigado.